dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. E hoje para vir falar de um grande país. De um país realmente extraordinário e que realmente tem uma história incrível e digna de ser relembrada e ser falada. Venho falar da China. A China tem a maior história de todos os países que existem no planeta Terra. É uma história para além de 2, 3, 4, 5 mil anos. Ninguém sabe ao certo quando a história da China começou. O que é certo é que a China é muito complexa. A China é um país dividido em várias regiões, com culturas diversas, com ideologias diversas, filosofias e psicologias e formas de estar a vida diversas nas suas mais diversas regiões. Não podemos lembrar da China sem poder lembrar de um dos seus maiores feitos, que hoje é considerado uma das maiores obras de todos os tempos feitas pela humanidade, que é a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China, por exemplo, levou mais de 1000 anos a ser feita, foi construída por mais de 1 milhão de pessoas, que foram de alguma forma com trabalho voluntário derivado aos imperadores. Em vez de coletarem os seus impostos, eles pediam às pessoas para contribuírem com o seu trabalho durante um determinado tempo do mundo, do ano, de acordo com as suas taxas, com trabalhos para beneficiar o Império, através da construção de estradas, de templos, de palácios e de alguma forma de fortificações, como foi a Grande Muralha. Quando pensamos nisto, pensamos realmente que a China é realmente um país extraordinário, em vários sentidos. A Grande Muralha da China tem 1500 milhas mais de 1500 milhas de distância, ou seja, mais de 2000 quilómetros de extensão. É a única estrutura feita pelo homem que é capaz de ter vista do espaço. Por incrível que pareça, a China tem uma história extraordinária, linda e cheia de tradição e culturas que trouxeram ao mundo coisas muito boas que todos nós usamos nos nossos dia-a-dias. Um dos mais exemplares dessa grande, como é que é dizer, indústria que é a China, temos as porcelanas. Sem dúvida, os chineses foram capazes de desenvolver a porcelana a níveis como ninguém foi capaz de fazer, refinar esse barro, digamos assim, não é? De uma forma extraordinária. Conseguiram fazer as xícaras e os pratos e todos os utensílios utilizados numa boa mesa europeia e internacional, através dessa sua arte de poder fazer coisas realmente extraordinárias. Sem dúvida, a China tem-nos enriquecido enquanto povo, e nem só através da porcelana, sem dúvida. Temos vários exemplos de grandes feitos pela China. Para além da porcelana, temos a pólvora. A pólvora, de alguma forma, o fogo de artifício e muitas outras coisas mais. O que eu vim aqui dizer é o seguinte: para poder falar da China e poder falar do que é que a China é hoje, temos que compreender o que é que a China foi no passado. O que é que levou a China a ser aquilo que a China é. A China atualmente é um país com mais de 1,4 bilhões de pessoas, ou seja, 1400 mil milhões de pessoas que vivem num território extremamente reduzido, se vermos em relação à sua população. Sem dúvida, não podemos esquecer de uma coisa: a China é um país grande, orgulhoso da sua história, da sua cultura, das suas tradições, da sua filosofia
e de alguma forma da sua psicologia, de compreender o mundo, da sua forma de estar e ser para com o mundo. A China, sem dúvida, tem trazido ao mundo coisas extraordinárias, desde os mais tempos mais antigos, desde a dinastia Qing, por exemplo, à dinastia Tenzong, até Mao Tse-tung, ou até mesmo Xi Jinping, que é o último governador, ou seja, de alguma forma, Xi Jinping julga-se um imperador. Sem dúvida, através da sua forma de estar e agir, ele demonstra que realmente quer ser governante enquanto vida. Ele foi capaz de poder modificar a Constituição da China para ele poder ser mais uma vez reeleito e ser realmente quem decide os futuros desse grande país que é a China. A China é um país que tem contribuído, sem dúvida, para o desenvolvimento do mundo inteiro, através da sua mão de obra abundante, barata e fácil de adquirir. A China tem construir uma economia bastante desenvolvida em termos de desenvolvimento industrial. Eu venho aqui falar disto para conseguir compreender realmente o que é a China, quem é a China e como é a China. Qual a razão da China realmente julgar que tem um papel relevante nos desígnios do destino da humanidade. E tem, sem dúvida. Enquanto a população, enquanto ideologia e filosofia de vida, devemos olhar um pouco para a China. Não devemos unicamente julgar a China por querer ser o maior líder mundial. Sem dúvida a China quer, adquirir esse posto de ser o líder número 1 no mundo. E por sua vez, para atingir isso, terá que destronar a América. A América e os países que fazem, parte do círculo que faz a América ser aquilo que a América é, ou seja, a Europa. Sem dúvida eu acredito que a China tem, sem dúvida, condições e tem o seu papel no mundo. Sem dúvida a China é um país enorme, uma população que é aproximadamente um quarto da população mundial atualmente. E sem dúvida a China deve ser respeitada e deve de alguma forma ser-lhe dado a sua parte de decisão e de de poder sobre o mundo e sobre aquilo que é decidido no mundo inteiro. Embora a América e o mundo ocidental não esteja de acordo com isso, eu acredito, para sermos realmente justos e sermos, reais e olhando as coisas de uma forma global, compreender que a China terá sem dúvida uma palavra no palco do mundo, ou seja, em termos de políticas geoestratégicas. Até aqui tudo bem. Eu não acredito que ninguém com o mínimo de inteligência e compreensão sobre os poderes que realmente geram o mundo compreendam que a China tenha que ter o seu papel relevante nas decisões do que o mundo é constituído e sobre as decisões que se estão a levar o mundo para a frente no seu desenvolvimento e na sua construção enquanto sociedade, não é? Quando penso nisto, penso realmente em tudo aquilo que a China tem sido através da história. Isto é incrível compreender, mas a China construiu a cidade proibida, ou seja, o Forbidden City,
para poder aí acomodar os imperadores chineses para que eles aí pudessem ter uma vida citadina, sem de alguma forma estar sujeitos aos perigos fora dessas paredes que protegiam, digamos, os imperadores que dictavam os destinos da China, não é? Quando pensamos na forma com que a China geriu sempre o seu povo e de alguma forma a ideologia que foi desenvolvida, não podemos crer que a China forçosamente tenha uma ideologia democrática como nós temos. Nós viemos de um desenvolvimento greco-romano através das chamadas demos criadas na Grécia, na antiga Grécia, e as demos eram locais onde os cidadãos iam disputar as suas, como é que é dizer, os seus problemas. Eram aí que eles iam discutir os seus problemas. Daí que foi criado aquilo que nós conhecemos hoje como democracia. As demos não eram mais do que locais onde eram apresentados os problemas dos cidadãos e aí eram resolvidos através do voto dos cidadãos que faziam parte desses concílios. Aí as pessoas chegavam, argumentavam o seu caso através de uma retórica que também foi criada aí, era defendida pela outra parte e quem apresentasse o melhor caso poderia vencer e aí poder ganhar os benefícios dessa vitória, não é? Isso foi a forma com que o Império Grego desenvolveu aquilo que nós hoje conhecemos como é a democracia, através destes locais chamados demos, onde o povo podia ir e discutir os seus problemas e poder ser votado unilateral, quer dizer, por todos à volta, e depois, de acordo com as opiniões mais favoráveis ou desfavoráveis, conforme os números, aí se decidiria quem teria direito ou não direito a vencer aquele argumento. Isto é conversa para outro, conversas com o mundo. O que quero dizer aqui é o seguinte: quando olhamos para a China, não podemos querer que a China seja um país com uma ideologia democrática como nós aqui deste lado do mundo temos. A China, penso que jamais poderá ser uma democracia absoluta, nem aqui o é. Nesta parte do mundo, quer dizer, é-nos vendido essa mentira de que somos nós quem decidimos os destinos que o país de cada um leva. Isto tem muito mais aqui palha para poder digerir. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando pensamos naquilo que a China hoje é, temos que olhar para a sua história, temos que olhar para a sua dimensão, para o seu poder atualmente no mundo e qual o papel que ele desempenha para o desenvolvimento e estabilidade económica do mundo. Não podemos unicamente apontar o dedo e dizer és mau, não prestas, estás errado, não é assim, eu é que sei, tu não sabes nada. Nada disto. Devemos ter a capacidade de poder analisar e consciencializar que nem só nós estamos certos naquilo que pensamos e naquilo em que acreditamos. Temos de dar lugar aos outros também para poderem ter a sua palavra e, através da sua ideologia e da sua forma de compreender o mundo, apresentarem a sua forma de melhor poder gerir esta sociedade em desenvolvimento, que é aquilo que somos atualmente, não é? Por mais que nós, os ocidentais, julgamos que estamos acima de tudo e todos, não estamos. Há várias formas de estar e compreender o universo que nos rodeia e o mundo, e compreender quais os destinos do mundo, quais são
as diretivas que devem, de alguma forma, ser responsáveis pelo caminho que o mundo segue. A China é um perigo para nós todos no mundo, sem dúvida, atualmente, derivado à sua história, à sua grandeza enquanto sociedade e enquanto, como é que eu digo, enquanto poder económico. Sem dúvida, a China ganhou o seu lugar na mesa do palco do mundo. E não podemos, de forma nenhuma, pensar que estamos acima da China para poder dictar aquilo que a China pode ou não pode fazer. E quando pensamos nisso, estamos a criar, sem dúvida, atritos, e estamos a criar, sem dúvida, a possibilidade de fricções e através dessas fricções, levar o mundo a conflitos bélicos que podem, de alguma forma, mudar tudo aquilo que conhecemos sobre o mundo atualmente. Eu acredito, pessoalmente, que devíamos trabalhar conjuntamente para construir um mundo melhor para todos. Não devíamos disputar nem territórios, nem ideologias, nem filosofias de vida. Deveríamos aceitar tal como somos e juntos construirmos um mundo melhor. Temos a capacidade de aprender a discordar e continuar a nos respeitar, independentemente de discordar, sermos capazes de respeitar a outra parte e de compreender que nem só nós estamos certos naquilo que pensamos e na forma como pensamos, temos de dar também aos outros o seu espaço e o seu lugar nesse pensamento e, de alguma forma, nessa forma de gerir os destinos do mundo. Infelizmente, vivemos numa sociedade e num mundo que é gerido por líderes que não têm a flexibilidade de compreender que é através do diálogo que se conseguem, de alguma forma, desenvolver novos caminhos para a sociedade e para a humanidade enquanto conjunto global que, de alguma forma, representa quem somos neste ponto do universo que é o planeta Terra. Mas, sem dúvida, a China tem vindo a ganhar poder economicamente, sem dúvida, e através desse desenvolvimento económico tem vindo a ganhar poder geoestratégico, tem, através desse desenvolvimento, sem dúvida, ganhado maior atenção do mundo e para com o mundo, e eles próprios pensam que têm uma palavra a dizer sobre os destinos e os desígnios do mundo. E, sem dúvida, têm suas ambições políticas, estratégicas e, de alguma forma, como é que é dizer, económicas. Por isso, as disputas do South China Sea, ou seja, dos mares a sul da China, que geralmente são disputados por países como a Indonésia, como as Filipinas, como Vietnã e outros mais naquela área ali. Há ali um determinado número de países que disputam aquelas águas territoriais que a China diz serem deles. A China, infelizmente, tem vindo a construir ali ilhas artificiais que, ao princípio, disse serem com fins pacíficos e que atualmente estão a ser militarizadas para poderem ser usadas num conflito qualquer. A China, sem dúvida, é um dragão que o mundo tem tentado alimentar e tentado a dar força e tentado a dar a capacidade de poder lutar o resto do mundo. Infelizmente, através desta guerra com a Ucrânia, a Rússia tem-se vindo a aproximar cada vez mais da China e isto é realmente um perigo, nem só para a América, mas também para a Europa e para o resto do mundo que, de alguma forma, não se alinha com as linhas de pensamento que a China defende.
Quando pensamos nisso, pensamos sem dúvida que temos sem dúvida que respeitar a China. A China é uma potência mundial e não, a nível económico é a segunda maior potência mundial, depois da América, que atualmente tem 23 trilhões de produção interna, ou seja, o produto interno bruto da América está um pouco acima de 23 trilhões de dólares, mas a China está muito perto. A China atualmente terá entre 16 e 21 trilhões de dólares. Ninguém sabe ao certo porque a China não é clara nos números que apresenta para poder ser verificados e poder dar à China a sua relevância a nível de poderio económico. Não podemos saber se a China está a falar a sério quando divulga os seus números ou que se esconde alguma coisa por trás desses números. Ninguém sabe ao certo. Por isso, não se sabe qual é realmente o nível de desenvolvimento económico que a China diz. Embora a China diga uma coisa, aquilo que realmente apresenta no terreno pode ter outra completamente diferente. Claro que a China vai sempre argumentar que o seu crescimento é maior que aquilo que é, para transmitir um pouco de confiança ao mundo na sua economia. Sem dúvida, cada país no seu lugar faria exatamente o mesmo. Não quero dizer com isso que seja através de uma destabilização no mundo que ninguém seja benéfico nisso. Por isso eu aí até não discordo muito com a China, até... Não discordo não, eu discordo com tudo aqui é mentira. Mas compreendo a razão porque é que a China não divulga os números reais da sua economia para evitar problemas mais graves na sua economia e talvez na economia mundial. Por isso eu até aí eu não tenho nada que dizer contra a China ao ela não apresentar perante as organizações que gerem e compreendem os números macroeconómicos, que eles possam ter acesso à verdade dos números realmente que a China tem como resultado do seu trabalho económico. Não é? Mas eu não venho aqui falar disso. A minha razão de ter vindo falar um pouco da história daquilo que é a China ou daquilo que não é a China é realmente o seu possível perigo para a humanidade. Não podemos falar da China sem compreender o que é a economia e sem dúvida compreender realmente quais são os fatores económicos do qual uma economia depende. Fatores económicos de uma economia depende em qualquer parte do mundo é sem dúvida a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Sem dúvida estes são os fatores económicos básicos de qualquer economia. É através da produção, distribuição e consumo desses produtos que a economia se baseia para poder crescer ou não crescer. E quando falamos desses fatores, não podemos tirar dessa equação fatores importantes. Para a produção precisamos de energia, precisamos de, de produtos, de matérias-primas, digamos assim. Para poder produzir esses produtos precisamos de matérias-primas e energia e pessoas. E é através de energia, matéria-prima e pessoas que nós conseguimos transformar matérias brutas em matérias refinadas e de aí poder criar um produto que seja possível consumir. Mas depois desse produto ser criado tem que ser de alguma forma distribuído e tem que ser transportado. Por isso a política de gestão de poder transportar esses bens e serviços pelo mundo é extremamente importante. Sem dúvida, a distribuição é uma das partes mais importantes da economia. A distribuição sustenta um número incrível de pessoas, caminhões, barcos, comboios de transporte
que levam até à nossa porta ou até ao nosso supermercado os produtos que nós queremos adquirir. Isto é extremamente importante a nível económico. A nível económico, a distribuição é uma das partes mais essenciais, porque não interessa produzir um produto porque se eu puderes, de alguma forma, levar até ao consumidor final. Mas por último e sempre o mais importante de todos, para além do produtor, do fornecedor, é sem dúvida o consumidor. É ele que dá razão aos outros todos a existirem. Sem o consumidor, os outros fatores económicos não têm qualquer interesse. Por isso, o nível de confiança no consumidor pode afetar todos os outros fatores de uma forma realmente drástica. O consumismo aqui desenfreado neste país que é a América, onde eu vivo atualmente, é o que é de alguma forma o motor do mundo. É ele que faz a produção crescer, é ele que faz a distribuição ter razão de existir e, por sua vez, criar meios dela poder chegar até ao consumidor. Quando pensamos nestes fatores todos, temos que pensar o seguinte. Afinal, o que é que a China quer disto tudo? A China é atualmente o maior produtor de produtos no mundo inteiro, sem dúvida, não é? Mas apesar de ter o maior produtor, não quer dizer que seja ele a gerar esses produtos. A maior parte dos produtos faturados na China, trabalhados e desenvolvidos, são produzidos na China, mas não são desenvolvidos pela China. A maior parte dos produtos que nós consumimos são desenvolvidos e criados por companhias e países pelo mundo inteiro. Temos, por exemplo, a Apple, não é? A Apple, a maior parte dos seus produtos são feitos na China, mas é desenhada na Califórnia, no Napa Valley, em Silicon Valley. Por isso, se vocês lerem qualquer telemóvel da Apple ou iPad, vocês vão ler lá desenhado ou desenvolvido em Silicon Valley e de alguma forma montado na China. O que quero dizer com isso é o seguinte, é uma forma inteligente de poder dizer que realmente o produto não é chinês. O produto é unicamente, como é que é dizer, junto na China. Porque se olharmos para um telemóvel, os seus mais diversos componentes são feitos em várias partes do mundo. Mas é na China que eles são postos juntos e, por sua vez, distribuídos para o mundo inteiro. Quando digo a Apple, digo tantos outros países, todas as marcas, a Nike, a Adidas, a vossa roupa. Se vocês olharem para todos os instrumentos que vocês têm em casa, todos os utensílios, a maior parte deles certamente serão feitos na China. Hoje quase tudo é made in China. Agora só a título de curiosidade, eu tive uma namorada chinesa e ela tinha aqui no ombro uma tatuagem a dizer Made in China. Made in China. Realmente, ela fazia-me rir sempre que havia aquele dia de fogo. Tu és terrível. Ela dizia, mas é verdade, I was made in China. Mas era verdade, ela tinha sido feito na China, não é? E realmente fazia-me rir pela sua originalidade de fazer essa tatuagem no seu ombro, não é? O nome dela era um nome realmente que devia ser dado a um rapaz, porque os pais pensavam que ela seria um rapaz e quando ela nasceu uma rapariga, elas não mudaram o nome. E foi com o nome do rapaz que ela ficou. Apesar de ter uma mulher linda, extraordinária, realmente alguém com quem aprendi imenso. O nome dela era... se eu não lembro ainda, porque realmente era incrível. Dizer isto em chinês é um bocado complicado. Chinês realmente é uma língua extraordinária. Eu tentei aprender e já estava aprendendo alguma coisa. Não é difícil até, a nível de escrever aquilo que nós vemos como uma forma de escrever em chinês, não é assim tão difícil como as pessoas pensam, não é? A forma de poder falar é que é difícil, porque cada sílaba, digamos, tem um chamado ditong, e cada ditong tem um som completamente distinto, e é isso que torna a língua chinesa bastante complexa.
ela chamava-se Yong Chong Choi. Yong Chong Choi seria realmente o nome que os pais tinham preparados para um rapaz, mas na China qualquer nome pode ter dado a um rapaz ou uma rapariga sem qualquer problema, mas realmente este seria o nome que seria dado a um rapaz, Yong Chong Choi, mas era o nome dela, e era uma pessoa extraordinária pela qual eu tinha um carinho muito bonito e que me ensinou bastante sobre a cultura chinesa, sobre o seu povo, sobre a sua cultura, sobre a sua filosofia de vida, de ser e estar, e pela qual eu tenho hoje ainda um grande carinho e que somos ainda amigos. Falamos poucas vezes, derivado às circunstâncias da vida, não é? Esta América não é fácil, dedicamos muito tempo ao trabalho. Mas eu vim aqui não para falar disso, vim aqui para falar realmente do que é que a China é enquanto poder mundial. Talvez eu tivesse que dividir este vídeo em 2 vídeos, porque este vídeo iria ou irá ficar demasiado longo se eu continuar para poder explicar a vocês o que é que eu vim aqui tentar dizer com esta conversa toda. O que quero dizer é o seguinte: a China é sem dúvida um poder económico. Derivado a ser um poder económico, é um poder geoestratégico a nível global. Sem dúvida, hoje a China cada vez faz parte mais integrante de todas as economias globais. Qualquer coisa que aconteça na China pode afetar o resto do mundo. E qualquer coisa que afete o mundo acaba por afetar a China. Mas a China está-se a preparar para que isso não aconteça. A China está a tentar criar uma economia self-sufficient, ou seja, que seja capaz de poder sobreviver independentemente das economias externas à sua própria, para poder manter um nível de vida interno capaz de satisfazer a população sem criar problemas internos e poder criar aí a possibilidade de uma anarquia. Por isso, quando pensamos disto, pensamos qual a razão porque é que a China está a tentar ganhar este poder. E é aí que nós nos devemos preocupar. A China realmente tem tentado desenvolver o seu exército a níveis nunca antes pensados. Isto é importante pensar isto e compreender isto. A China tem vindo a dar ao seu exército uma capitalização acima de que tudo aquilo que nós compreendemos dentro de um país pacífico, não é? A China nos últimos anos conseguiu ultrapassar o número de navios que tem sobre qualquer outra força naval no mundo inteiro. A China atualmente tem 340 navios. A América, que é considerada a maior potência mundial militar, tem apenas 293 navios. Está certo, os navios da China não são tão avançados como são os americanos. A América tem 19 porta-aviões. A China só tem 3 porta-aviões. 2 deles construídos nacionalmente, um deles que foi fornecido pela Rússia, adaptado, e que realmente foi daí que eles desenvolveram o seu conhecimento sobre como construir um porta-aviões. Mas o primeiro porta-aviões chinês foi um porta-aviões que eles compraram à Rússia já velho e que o renovaram e adaptaram às novas tecnologias. Mas é importante compreender o seguinte: a China está-se a preparar para uma guerra com o Ocidente. A China tem vindo nos últimos anos a adquirir um enorme número de metais preciosos, como é o ouro, a platina, a prata, o cobre, zinco e outros metais, a níveis como nunca ninguém viu. Muito acima daquilo que eles precisam. Principalmente ouro, prata e platina. O ouro, a prata e platina são de alguma forma uma arma económica que eles podem usar no futuro enquanto reserva para poder fazer face ao dólar.
E aí temos que compreender realmente qual é a intenção deles nesse sentido, não é? Para além disso, tentado armazenar quantidades enormes de comida que realmente ultrapassam tudo aquilo que é razoável e que é realmente sustentável para uma economia da dimensão deles. Apesar de terem a maior população do mundo, eles estão a adquirir comida 1,4 vezes superior àquilo que a China precisa, isto nos últimos 5 anos. O que quer dizer que eles têm estado a armazenar comida acima daquilo que necessitam. A razão pela qual eles estão a fazer isso é, penso que para quem tem 2 dedos de testa, ou quem seja, para quem compreende um pouco do que é necessário para poder levar em frente os seus ideais, através de uma guerra, que é a capacidade de poder ter sustentabilidade para poder levar essa guerra a bom termo, não é? Eu penso que essa é a razão pela qual a China está a fazer isso. A China, por exemplo, em 2014 o seu, como é que é dizer, o número o dinheiro que ele dedicava ao desenvolvimento militar era à volta de 135 bilhões de dólares. Atualmente, em 2023, foram gastados 225 bilhões de dólares. E quando pensamos nos 225 bilhões de dólares comparados com os 800 bilhões de dólares que a América gasta por ano atualmente, pensamos, a China está muito atrás da América. Mas quando pensamos realmente nos salários que são pagos na América e nos salários que são pagos na China, no que custa construir algo na América para aquilo que custa construir a mesma coisa na China, compreendemos que os 225 milhões de dólares comparados com os 800 bilhões de dólares gastados pela América, realmente a China está muito à frente. Esses 225 bilhões de dólares gastos pela China equivalem talvez a mais de 2 trilhões de dólares gastos pela América. Porque a mão de obra na China e tudo aquilo que se constrói na China consegue-se a um preço muito mais barato construído e feito na China como se consegue na América. Por isso, quando olhamos para o número bruto que é gasto nas tropas chinesas para o número bruto que é gasto nas tropas americanas, não podemos comparar o mesmo nível de desenvolvimento ou de poder, como é que eu digo isto de uma forma inteligente? Quer dizer, só porque a China gasta apenas 225 bilhões de dólares, não quer dizer que compara aos 200 bilhões de dólares americanos. Porque a capacidade que nós temos de conseguir e adquirir bens na China com esse dinheiro é muito maior do que na América temos com esse dinheiro. 800 bilhões de dólares na América é muito dinheiro, sem dúvida, mas os 225 bilhões de dólares na China rendem muito mais que os 800 bilhões de dólares na América. E é aqui que eu quero trazer um ponto bastante significante para vocês pensarem. A China está a gastar mais dinheiro em comparação do que a América. O desenvolvimento do exército chinês está a ter um desenvolvimento superior ao exército americano. Porque, infelizmente, através desses 800 bilhões de dólares que são gastos para o exército americano, consta os salários dos americanos, consta as reformas, consta os gastos e aqui na América as coisas são extremamente caras, enquanto na China são extremamente baratas. Por isso o dinheiro que é gasto na China tem muito mais valor que o dinheiro que é gasto na América. Por isso eu acredito, se compararmos os 800 bilhões de dólares com os 225 bilhões de dólares gastos pela China, a China, em comparação, terá a gastar mais de 2 trilhões de dólares para adquirir os mesmos bens e serviços necessários para o desenvolvimento do seu exército. Por isso a China, penso que está a progredir a números nunca antes compreendidos. Por isso a China tem uma frota marítima muito maior do que tem a América. Embora
muitos dos navios americanos estejam tecnologias muito à frente do que a China ainda é capaz de hoje ser capaz de reproduzir, principalmente a nível de porta-aviões, e a nível de contra-torpedeiros e a nível de submarinos. A América está muito mais além do que a China poderá chegar nos próximos 10 a 20 anos. A nível de armas nucleares, enquanto a América tem mais de 5.000, atualmente a China, no ano passado, tinha 200, este ano conseguiu aumentar o seu número para quase 200 armas nucleares e conseguiu construir mais 100 silos para conter armas nucleares. E aí é realmente assustador, porque a China conseguiu dobrar o seu número de armas nucleares em apenas um ano. Entre 2022 e 2023 passou de 200 para 400 armas nucleares. Isso é realmente assustador, sem dúvida. Uma coisa que devemos ter em consideração é que a China tem realmente intenções de poder nem só adquirir o South China Sea território, quer dizer, no sul do mar da China, conseguir aí ganhar mais território, mesmo contra a Indonésia, as Filipinas e o Vietnã e outros países desta área que realmente estão a disputar essas águas territoriais, que a China está infelizmente a construir aquelas ilhas artificialmente para poder garantir aí a sua soberania. O que devemos pensar é o seguinte: Xi Jinping prometeu que até 2027 Taiwan faria parte da Grande China, porque segundo ele a reunificação de todos os territórios que faziam parte da China devem ser até 2027 adquiridos. E quando pensamos nisso, pensamos, se realmente Xi Jinping quiser realmente cumprir com a sua promessa, ela vai ter que entrar em guerra com Taiwan. Com Taiwan, em parte com a Rússia e em parte com a Índia, porque há territórios que hoje fazem parte da Índia que há muitos anos atrás, em outras dinastias, há mais de 2000 anos, faziam parte da China, e partes da Mongólia que faziam parte da China, que hoje fazem parte dos territórios russos. Eu não sei onde é que a China quer ir com estes objetivos de conquista territorial. Realmente não compreendo aí qual a necessidade da China criar conflitos entre a China e esses países. Mas a China está a ganhar um poder incrível a vários níveis e, como o Xi Jinping disse, sem dúvida o povo chinês deve se preparar para novos desafios no palco geoestratégico e para poder estar bastante forte para suportar fortes ventos e possíveis grandes tempestades. Quando Xi Jinping diz isso, eu penso que ele está a preparar o povo dele para poder entrar numa guerra realmente duradoura, realmente dolorosa para o povo chinês. Quando penso nisto, eu penso que realmente a China tem estado a criar as condições necessárias para entrar numa guerra a longo termo. Por isso, todo este armazenamento de alimentos, toda esta compra exorbitante de metais preciosos pelo mundo inteiro e esta tentativa de tentar ganhar acessibilidade às matérias-primas de muitos países através do empréstimo de dinheiro, que ele sabe que esses países não são capazes de depois cumprirem com as suas obrigações a nível de pagamentos das suas dívidas. E depois, a partir daí, ele tem a capacidade de adquirir poder e ganhar aí o acesso a matérias-primas e a portos e outras zonas de interesse que realmente interessam para o desenvolvimento deste dragão chinês que quer
meter um pouco o pé no mundo inteiro. Quando pensamos na China, temos que pensar no seguinte: a China está a tentar, por sua vez, ganhar capacidade industrial e tecnológica capaz de sobreviver sem o resto do mundo. E isto preocupa-me. Preocupa-me porque o mundo parece estar um pouco dormente. Felizmente, desde outubro de 2022, a América decidiu cancelar a sua... Como é que é dizer? Cancelar a parceria entre desenvolvimentos de altas tecnologias com a China. A China está considerada hoje como um dos países mais desenvolvidos no mundo, sem dúvida. Se nós formos a algumas das suas cidades, nós compreendemos que realmente a China deu um salto gigante a nível de tecnologias. Hoje existem ligação entre cidades e cidades de comboios de alta velocidade, existem câmaras espalhadas pelo país inteiro com reconhecimento biométrico das pessoas e, por sua vez, as pessoas nem precisam de usar dinheiro para comprar as coisas. As pessoas batem o salário no supermercado, ao pegarem nas coisas e meterem dentro do saco, já sabe que esse produto é deles e é automaticamente debitado da sua conta bancária. Realmente um avanço extraordinário. Realmente a China tem desenvolvido a sua economia ao ponto de poder desenvolver a sua infraestrutura a pontos realmente acima do que nós vemos um pouco pelo mundo inteiro. E isto ninguém reconhece. E devemos reconhecer aí que a China realmente está à frente de muitos países no mundo inteiro em nível dessas áreas de desenvolvimento tecnológico. Mas a China é um perigo. Sem dúvida devemos estar preparados para o pior até 2027. Uma guerra entre o Ocidente e a China irá acontecer. E eu digo isto bastante consciente da dor que isso vai causar ao mundo inteiro. Por isso, quando eu digo isto para vocês prepararem um pouco. Preparem-se. Comprem coisas que vocês pensem que possam precisar para o futuro e que de alguma forma não vão ficar tão acessíveis como hoje estão, nem a preços tão baixos. Sem dúvida, esta separação entre as economias da China e da América, ou da China e do Ocidente, vai criar uma dor incrível e brutal em nós que estamos acostumados aos bens e serviços fáceis, a preços muito económicos, ou muito fáceis de nós conseguirmos pagar. Preparem-se para o pior, esperam o melhor, sem dúvida, não é? Devemos sempre esperar o melhor, mas devemos estar preparados para o pior. E eu acredito que não é se, é quando essa invasão da China a Taiwan vai acontecer. E quando isso acontecer, vai haver uma separação entre as economias do Oriente e do Ocidente. E quando isto acontecer, sem dúvida, isto vai ser doloroso. Por dois lados, sem dúvida. Ao princípio isto vai ser terrível, vai ser realmente algo que mudará completamente a sociedade e o mundo como nós o conhecemos. Aproveitem enquanto houver tempo para poderem viver esta vida de luxo que nós vivemos hoje em dia, com todos os bens e serviços que nos são tão facilitados por preços tão acessíveis. Sejam felizes enquanto podem, porque o dia da manhã ninguém o sabe. Uma coisa é realmente bastante fácil de compreender, é que a China tem realmente intenções de ir mais longe na sua conquista pelo poder, pelos territórios e por tudo aquilo que Xi Jinping acredita fazer da China um país maior e melhor para todos os chineses. Embora não acredite seja este o caminho, Xi Jinping não é uma pessoa nova já, ele é uma pessoa da velha escola e ele ainda acredita que é através desta conquista de uma China com uma base territorial maior
e juntando todos os bocadinhos de terrenos que um dia pertenceram às dinastias chinesas nos seus mais diversos história, através da sua história, não é? Eu não acredito que seja essa realmente a razão que realmente a China devia estar a tentar basear-se mais. Sem dúvida, a China até 2021 era o país com os maiores supercomputadores do mundo. Estava à frente de todos os computadores do mundo. Eles criaram um computador que realmente era um dos maiores computadores do mundo. Tinha a capacidade de conseguir realizar em apenas um segundo o que 6 bilhões de pessoas demorariam a calcular num ano inteiro. Atualmente a China só tem 2 supercomputadores que fazem parte dos 10 maiores computadores do mundo, supercomputadores do mundo, e que estão em sétimo e em nono lugar. A América está em primeiro lugar atualmente, em primeiro, em quarto, quinto, sétimo e oitavo. Enquanto que a China só unicamente tem 2 computadores nestes computadores que fazem parte dos supercomputadores do mundo. E a China vai sofrer ainda mais com isso através deste embargo da América feita aos semicondutores, chips e processadores feitos à China por companhias americanas. Uma coisa é certa, a China está-se a preparar, sem dúvida, para uma guerra bastante prolongada e dura contra o resto do mundo. Esperemos que a diplomacia prevaleça e que sejamos capazes de resolver as nossas diferenças através do diálogo e não através de bombas. Infelizmente vivemos num mundo em que parece que o mundo precisa realmente de uma catástrofe a nível global para poder voltar à sua base e poder realmente voltar a dar valor àquilo que tem valor, porque ultimamente a sociedade anda perdida com coisas que não têm sentido nenhum e que não levam ninguém a lado nenhum. O TikTok, por exemplo, que é uma app social, né, que realmente as pessoas utilizam para se rir e poder postar coisas sem sentido nenhum. Isto no nosso lado do mundo, né? Porque o TikTok na China é usado para desenvolvimento pessoal, para autodesenvolvimento, para conhecimento e para de alguma forma a compreensão de novas tecnologias e outras coisas mais, não é utilizada como utilizam esta parte do mundo. Por isso a América está a pensar, como outros países já o fizeram, em banir o TikTok. O TikTok do nosso lado do mundo está unicamente a criar divisão, confusão e anarquia na sociedade, enquanto que o TikTok usado na China traz unicamente união, patriotismo, nacionalismo e de alguma forma o desenvolvimento pessoal de cada um dos cidadãos. Esta é a grande razão porque a China realmente está a tentar dividir o resto do mundo enquanto está a tentar desenvolver a sua parte do mundo. E eu penso que a China aqui está a falhar, porque a China não podia ter duas medidas aqui. Devia utilizar o TikTok como é utilizado na China também no resto do mundo e não trazer a China, no TikTok trazer a China algo benéfico para a sociedade e no resto do mundo trazer algo que só unicamente pode danificar a sociedade e trazer confusões, divisão e outras coisas mais que não têm sentido nenhum e estupidezes que nós vemos aí no TikTok a torto e direito, não é? Que não traz nada de benéfico nem de desenvolvimento à sociedade. Enquanto o mesmo TikTok na China é usado para desenvolvimento pessoal. Pensa só nisto. Vejam como a China está a usar os meios de comunicação social e as novas tecnologias para seu benefício. Enquanto tenta criar confusão em outras partes do mundo, no seu lado está a tentar criar desenvolvimento pessoal. Só por aí vemos que realmente a China não está com boas intenções para com o mundo. Esta conversa já foi mais dois. Este talvez fosse um episódio que eu tivesse dividido em duas partes para poder também aprofundar mais cada um destes tópicos que eu trouxe à conversa. Mas penso que trouxe o essencial para vocês pensarem um pouco.
em que a China realmente está a criar as condições necessárias para poder estar capacitada de poder entrar numa guerra com o mundo inteiro sem a necessidade de poder ter que necessitar de algo que seja feito ou desenvolvido numa outra parte do mundo. A China tem estado cada vez mais a investir no desenvolvimento interno de tecnologias, principalmente de semicondutores, processadores e chips, para não precisar do resto do mundo. Porque só em 2022 a China importou da América 380 bilhões de dólares em equipamento de alta tecnologia. Porque a China não tem essa capacidade ainda. Foram investidos 200 bilhões de dólares na China para poder desenvolver as suas tecnologias de ponta, mas a China continua a ter os resultados necessários e ao nível que a América continua a ter. Temos uma vantagem aí, sem dúvida, sobre a China. Em termos de tecnologia, em termos de desenvolvimento tecnológico, estamos muito à frente. E enquanto a China não acreditar que é capaz de poder fazer face a esse desenvolvimento, eu penso que a China não atacará o resto do mundo. Ou então, enquanto a China não pensar que poderá apoderar-se das fábricas que em Taiwan fazem esses processadores que são desenvolvidos por engenheiros aqui na América, por engenheiros de tecnologias avançadas. Ok, malta, hoje não quero ir muito mais longe, já fui demasiado longe, penso eu, mas ficamos por aqui com estas conversas com o mundo. Hoje vim falar um pouco sobre a China, sobre quem foi a China, o que é a China e o que a China pretende ser. Porque só compreendendo o passado podemos compreender o futuro e de alguma forma prever o que é que nos espera através daquilo que a China está a tentar para o seu futuro. Ok, malta, hoje ficamos por aqui. Um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, o que é que esteja no mundo. Um bem-aja e até o próximo episódio destas conversas com o mundo. Bye, bye. Já foi longe demais. Super longe demais.